Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Seja qual for a metodologia adotada, o tamanho das manifestações do dia 13 de março impressionou o governo e a oposição. Mas qual será a consequência daquela que está sendo chamada de a maior mobilização cívica desde o movimento das diretas já em 1984? É sobre isso que vamos conversar nesta edição do Brasil em Debate com os deputados Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, e Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Bom, inicialmente, antes de perguntar qual vai ser a consequência, eu queria que cada um dos senhores fizesse uma avaliação das manifestações do dia 13, começando pelo deputado Efraim. Olha, saudação a você, ao Pepe Vargas que está aqui conosco, ao nosso telespectador. É importante a gente observar que a população brasileira foi às ruas na maior manifestação histórica do país. Independentemente se falam que é 3 milhões e meio, 6 milhões e meio, mas com qualquer métrica, nunca houve uma manifestação tão massiva do povo brasileiro quanto tivemos no dia 13 de março. E o dia 13 de março é um dia que vai durar para sempre. É um dia que vai durar para sempre porque os seus efeitos serão sentidos por gerações e gerações. Nós tivemos realmente uma sensação de que o povo brasileiro não quer só mudar a lei, não quer só mudar a política, não quer só mudar inclusive só os políticos, mas é preciso mudar a cultura da nossa população, a cultura de conformismo, muitas vezes de omissão e de inércia diante de um quadro muito grave que envolve uma crise política, uma crise econômica e também uma crise de princípios, crise de valores, uma crise moral. É diante desse cenário desafiador que a presença da população significou que a presidente Dilma perdeu a capacidade de liderar o país. Ninguém mais acredita no que ela fala, ninguém mais acredita no que ela faz, ninguém mais acredita no que ela diz, nem aqui nem lá fora. Os investimentos no Brasil estão caindo, as empresas estão fechando e o desemprego está batendo na porta do povo brasileiro. Então eu acho que todo esse cenário de crise econômica, política e moral transformou realmente o dia 13 de março como um dia em que irá durar para sempre. E claro, teve um grande protagonista que foi o juiz Sérgio Moro, que se colocou como sendo aquele que combate o grande aliado da corrupção, que é a impunidade. Obrigada, deputado Efraim Filho. Deputado Pepe Vargas, qual a avaliação que o senhor faz das manifestações do dia 13? Bom, primeiro dizer que é um prazer estar participando aqui, junto com o Efraim, desse debate tão importante para a democracia no nosso país. A primeira questão é que nós vivemos num país democrático, onde a liberdade de expressão é garantida. Já tivemos períodos anteriores da nossa história onde a liberdade de expressão não era garantida no tempo da ditadura. Então, as pessoas podem se manifestar livremente a favor do governo, contra o governo, como oposição, como situação, o que for. Essa é a primeira grande questão. Segundo lugar, diferente do que aconteceu nas diretas, que é a comparação que está se fazendo, é que o movimento das diretas era um movimento mais espontâneo, não havia essa forte convocação midiática, né? Dentro da democracia, quero deixar claro que isso é possível, não estou fazendo nenhum juízo de valor nesse sentido, apenas constatando, né? Houve uma forte movimentação da mídia ajudando no chamamento às mobilizações. Na campanha das diretas era ao contrário, não tinha todo esse engajamento midiático a favor das mobilizações e era mais heterogêneo, né? Com as várias classes sociais, mais representativa do povo brasileiro mesmo. Aqui são segmentos de maior poder aquisitivo que representam no conjunto da população brasileira uma minoria da população brasileira que estavam presentes. Nem isso tira a legitimidade deles estarem lá protestando contra o governo, contra o PT, contra a Dilma, contra o Lula, que é um direito deles fazerem isso. E por fim, eu acho que tem uma questão central, né? O tamanho da mobilização não é a questão decisiva. A questão decisiva é que uma mobilização legítima protestando contra o governo não pode também querer superar a ordem constitucional democrática, querendo acabar com um governo que foi eleito por 54 milhões de pessoas. Quer dizer, para haver um impeachment não é
a popularidade ou os acertos de um governo ou os erros de um governo que contam para impeachment. O impeachment tem que haver base jurídico-formal, concreta, de crime de responsabilidade da presidência da República. Fato que não existe. Então, também, né, acho que para a consolidação da democracia no país, não basta ter só mobilizações de rua. É importante que a ordem constitucional democrática seja respeitada. Obrigada, deputado Pepe Vargas. Duas questões para o senhor, deputado Efraim. Primeiro, o senhor concorda com essa análise de que as manifestações continuam sendo primordialmente da classe mais alta, economicamente falando, ou da elite? E, segundo, que elas não dão força ao processo ao processo de impeachment da presidente Dilma? Vamos lá, eu acredito que são dois pontos que estiveram realmente aí na vitrine dos debates. Querer desqualificar muitas vezes os movimentos, dizendo que são movimentos de elite, é subjugar a força do povo brasileiro. Quem esteve lá foi o povo brasileiro, nas suas diferentes raças, cores, sexos, idades, em poder aquisitivo. Foi uma manifestação muito plural, mas é claro que o grande motor e combustível desse momento é a classe média. É a classe média porque ficou claro que ela não aguenta mais pagar os custos de uma gastança desenfreada e da farra com dinheiro público do governo. E é lógico que isso ela sentiu sobre os seus ombros, por exemplo, as propostas de aumento dos impostos, inclusive com novas propostas, como é o caso da CPMF. E isso gerou uma revolta num setor que gera emprego, que gera renda, que gera desenvolvimento. Mas o povo esteve lá presente. Eu acredito que essa é uma discussão que só cabe em quem não consegue encontrar argumentos para rebater o que aconteceu. Essa estratégia sempre de querer separar o Brasil em dois polos para na divisão tentar vencer, norte e sul, brancos e negros, ricos e pobres, direita e esquerda, essa polarização ela está ficando velha, ela não está mais rendendo os frutos que essas estratégias arcaicas acabavam acontecendo. Então, o povo brasileiro tem a noção exata de que ele esteve presente nas ruas. E a segunda pergunta, sobre o impacto disso diretamente no impeachment. Eu acho, sim, primeiro que é bom dizer, e o deputado Pepe Vargas foi muito correto na avaliação dele, o impeachment é constitucional. Está previsto na Constituição e aconteceu na história recente do país em 1992 com o ex-presidente Fernando Collor. E lá ninguém acusou de ser golpe. Quer dizer que a lei, quando é boa para mim, quando ela me serve, ela é boa. Agora, quando a lei não me serve, ela é inoportuna. Eu acho que a gente tem que saber ponderar isso. Na minha visão, logicamente, eu acredito que há, sim, fato determinado. O julgamento da presidente Dilma e a sua condenação pelo Tribunal de Contas da União por 7-0, de que ela cometeu crimes de responsabilidade, a pedalada fiscal, a farra com dinheiro público. E hoje o cidadão é quem paga a conta, por isso que esse movimento não é de elite. Quem está pagando a conta da gasolina mais cara do mundo para cobrir o rombo da corrupção na Petrobras é o cidadão humilde. Quem está pagando a energia mais cara do mundo, uma das mais caras do mundo, é o cidadão, é a família de baixa renda que sofre mais. Então nós temos realmente um momento que, no meu entender, o povo brasileiro esteve presente nas ruas levando a sua mensagem. Obrigada, deputado Efraim Filho. Agora, deputado Pepe Vargas, uma constatação boa que se pode fazer é que, ao contrário do que se receava, do que a semana anterior à manifestação, havia um receio muito grande de um clima de confronto no dia 13 de março e não foi registrado nenhum incidente violento em nenhuma das manifestações por todo o país. Fica com isso evidente que não há esse clima de divisão apontado pelo deputado Efraim? Não, sem sombra de dúvida, isso é muito importante. É importante que as pessoas manifestem as suas posições dentro de um clima de ordem, de paz, respeitando a opinião contrária, né? Há, sim, algumas manifestações de intolerância presentes na sociedade brasileira hoje, mas, felizmente, isso não descambou para a violência, e isso é muito importante. Agora, queria dizer o seguinte, você colocar que majoritariamente quem esteve nas manifestações são pessoas de maior poder aquisitivo, esses dados foram vastamente divulgados pelo Instituto Datafolha, que fez essa pesquisa na manifestação de São Paulo, mostrando, enfim, que a faixa de renda é uma faixa de renda mais alta, que tem uma pequena parcela da população que tem essa faixa de renda,
que estava presente, isso não é desqualificar as pessoas que estavam lá. Né? Isso, de forma alguma, elas estavam lá, exercendo o seu legítimo direito de protestar. Então isso não é desqualificá-las, mas é uma constatação importante. Eu vou repetir. As manifestações do impeachment lá em 1992 eram mais heterogêneas, mais representativas do conjunto do povo brasileiro. Havia muito pouca gente de baixa renda nessas manifestações atuais, o que não significa que não sejam pessoas que têm o direito de se manifestar. Né? Não se trata aqui de deslegitimar, querer descaracterizá-los, apenas uma constatação. Né? De fato, né? O pessoal de maior renda, em geral, pessoas já muito críticas a vários programas, como Bolsa Família, críticas a programas como cotas nas universidades, como, né, críticas às políticas do governo em geral. O que é direito delas, não se questiona aqui. Né? O que eu coloco em questionamento aqui é sim que não há crime de responsabilidade da presidência da República. Em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte, não é o Tribunal de Contas que julga as contas do presidente da República. Quem julga as contas do presidente da República é o Congresso Nacional. Tá? E nesse momento esse debate está na Comissão Mista de Orçamento, onde inclusive o senador Assir Gurgax, que é o relator, desconstitui juridicamente todos os argumentos colocados para a rejeição das contas presidenciais e sugere aquilo que o bom senso indica, né? Sugere a aprovação com ressalvas de alguns pontos. Até porque, veja bem, o Tribunal de Contas da União, em exercícios anteriores, seja do próprio governo da presidência Dilma, seja no governo do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique Cardoso e de outros presidentes, também fez auditorias das contas dos mesmos fatos. Por exemplo, uma das pedaladas que são citadas, o dinheiro que vai para subsidiar a agricultura brasileira, está lá como pedalada. Sempre foi subsidiada a agricultura brasileira. Por que agora virou pedalada? Né? Ah, porque reviram a meta fiscal. Mas a meta fiscal pode ser revista. Foi revista, inclusive, no governo Fernando Henrique Cardoso. Teve um ano lá no governo Fernando Henrique Cardoso que ela foi revista através de lei no ano seguinte. Aí não é pedalada. Então também tem aí 2 pesos e 2 medidas que tem sido utilizado, né, para fazer a avaliação desses episódios, que nós vamos ter que fazer o debate. A Comissão Mista de Orçamento vai fazer esse debate, que depois ainda vai ter que ir ao plenário do Congresso Nacional, e, portanto, não há rejeição das contas da presidente. Quem pode rejeitar as contas constitucionalmente é o Congresso Nacional. O Tribunal de Contas faz tão somente um parecer prévio. Aliás, eu estranho que o ministro Nardes, que foi o relator desse processo no Tribunal de Contas, veio na Comissão de Mista de Orçamento para fazer o debate, fez uma fala e foi embora. Não teve a coragem de ficar lá para sustentar a posição dele. Por quê? Porque é insustentável. Juridicamente é insustentável o que o relator Nardes e o Tribunal de Contas colocou na avaliação das contas da presidente Dilma. Bom, deputados, a gente continua essa discussão dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje estamos discutindo as consequências das manifestações do dia 13 de março. Participam dessa discussão os deputados Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, e Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado Efraim, deputado Pepe Vargas fez várias considerações a respeito do julgamento das contas da presidente Dilma do ano de 2014 pelo Tribunal de Contas da União. Agora, a questão do impeachment se fala muito que ela, às vezes, deixa de ser técnica e passa a ser mais política. E eu queria que o senhor fizesse essa análise dentro da ótica da indicação da comissão, se aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do recurso apresentado pela Câmara dos Deputados e como o senhor vê, inclusive, o impacto das manifestações nessa avaliação, nessa composição da comissão. Já é possível perceber esse impacto político, né, dentro da Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados e que, por excelência, é essa caixa de ressonância do que acontece na sociedade. Você já vê partidos da base, como, por exemplo, o próprio PMDB, revendo a sua posição e em bases muito frágeis para continuar declarando apoio ao governo da presidente Dilma. Isso aí tem sido amplamente divulgado, inclusive, na mídia. O impeachment, ele precisa sim ter um elemento técnico e precisa ter o elemento político.
A presença nas ruas deu elemento político, apoio da sociedade, e o elemento técnico é aquilo que estamos falando. O fato determinado existe. Existiu a farra com dinheiro público, a gastança desenfreada, especialmente no ano de campanha. A presidente Dilma gastou mais do que podia, mais do que detinha e agora está com dificuldade de pagar a conta e está empurrando ela para o cidadão brasileiro. O outro fato extremamente relevante são as provas já apresentadas nos processos da Operação Lava Jato, que demonstram claramente, de forma incontroversa, que o mandato da presidente Dilma foi financiado com o dinheiro sujo do Petrolão. O dinheiro da corrupção na Petrobras acabou sendo destinado à conta de campanha da presidente Dilma. Se não lhe alcançou ainda na pessoa física, lhe alcançou na pessoa jurídica, no seu CNPJ, na sua conta de campanha. E isso, no meu entender, dá esse impulso para que a gente realmente possa ter o rito do impeachment começando de forma acelerada. Como aconteceu na primeira vez, eu acredito que na eleição da chapa nós teremos já um parâmetro de como a casa se comportará. Hoje são muitas avaliações que beiram a adivinhação. Realmente, na hora do voto, a gente terá essa posição. Na primeira, foi cerca de 280 a 190, para arredondar os dados. Ficou muito perto do limite que a presidente Dilma precisa ter para garantir o seu mandato. Vamos ver se o movimento das ruas fará essa margem da presidente Dilma diminuir ainda mais para chegar perto de 1/3 que ela precisa, que são os 171 votos. Eu transfiro a pergunta para o senhor, Então, deputado. primeiro, nenhum ministro do PMDB entregou seu cargo, o PMDB não rompeu com o governo, é óbvio que tem uma parcela do PMDB que é contrária. Desculpa, só para antes que o senhor continue, assim, no dia seguinte, no dia 14, o PMDB de Santa Catarina decidiu entregar mas alguns nenhum ministro dos do cargos. PMDB, os deputados do PMDB de Santa Catarina, com exceção de um, já vinham fazendo oposição, não há nenhuma novidade nisso. Nenhum ministro do PMDB entregou o cargo no governo. O PMDB, de fato, tem uma divisão interna, tem a maioria da bancada, né, tem acompanhado o governo, tem uma minoria da bancada, expressiva minoria, verdade, mas minoria, que não acompanha esse movimento. Isso é um debate interno do PMDB. Nós acreditamos que o governo tem, sim, os votos suficientes para defender a boa técnica jurídica e a boa técnica legislativa e aprovar as contas da presidenta Dilma. Veja o seguinte, no que diz respeito já mostrei aqui que eram dois pesos e duas medidas para analisar as contas presidenciais. O Congresso Nacional aprovou a revisão das metas fiscais. É público e notória de conhecimento que tem uma crise econômica internacional que também afeta a nossa economia e que em 2014 o governo fez uma política anticíclica forte, mas isso teve um custo fiscal elevado. Isso são dados irrefutáveis. Agora, o que você tem que analisar é como que o Tribunal de Contas sempre entendeu a apresentação das contas do governo federal e se muda de entendimento, até pode mudar de entendimento, mas legalmente, se ele mudou de entendimento, vale daqui para frente. Não há retroatividade numa interpretação administrativa nova do Tribunal de Contas. Isso é uma questão fundamental que nós vamos fazer o debate. Os dois pesos e duas medidas também estão nesse argumento que agora o Efraim colocou aqui, das contas de campanha. Veja bem, as empresas que estão investigadas no âmbito da Lava Jato doaram para todos os partidos, todos, para o Democratas, para o PT, para o PSDB, para o PMDB, para todos os partidos e para todos os candidatos. Foram 56 milhões para a candidatura da Dilma, 53 para a candidatura do Aécio. Essas empresas, elas não têm só negócio com a Petrobras, são grandes empresas, inclusive presentes internacionalmente, fazem obras e serviços de engenharia na América Latina, na África, em todos os estados brasileiros e têm negócios também com os estados. Pegue as contas de São Paulo. Em São Paulo, 92% do que as empresas que são investigadas no âmbito da Lava Jato doaram na campanha eleitoral foi para a candidatura do Geraldo Alckmin. Agora, por que o dinheiro do Alckmin é limpo e o dinheiro da Dilma é sujo? Por que o dinheiro que uma empresa investigada na Lava Jato doou para a campanha do Aécio Neves é limpo e o dinheiro que a mesma empresa doou para a candidatura da Dilma é sujo? Quer dizer, esses argumentos não se sustentam. Nós precisamos fazer o debate democrático, a oposição tem todo o direito de fazer oposição, mas se ela quer derrubar o governo da presidente Dilma, que se organize e dispute a eleição em 2018. Não vai ser fazendo uma ruptura da ordem constitucional democrática, que o nome disso é golpe, que nós vamos resolver os problemas do Brasil. Aliás, essa divisão que está acontecendo, ela também é lesiva aos interesses da economia.
Por causa que, como não estabiliza politicamente, devido a esse fla-flu que se estabeleceu aqui, ou um Grenal, como diriam lá no Rio Grande do Sul, né? É lógico que isso desorganiza a economia, lógico que isso desorganiza um pouco, né, digamos assim, as decisões econômicas dos agentes econômicos. Nós precisamos que a oposição faça oposição dura, como sempre fez, né, mas que respeite a ordem constitucional democrática. Aí, em 2018, nós vamos ver o que o povo brasileiro decide. Fora disso, com todo respeito, é golpe. Obrigada, deputado Pepe Vargas. Deputado Efraim Filho, e até 2018, a crise econômica, ela é decorrente da crise política também? A crise econômica ela é maior do que a crise política. É outro argumento falho do governo em querer jogar no colo da política a crise do país. A crise do país é feita porque a presidente Dilma governou esse país de forma absolutamente equivocada, gastando o que não podia e não tendo condições de pagar a conta e empurrando para o cidadão brasileiro. O governo brasileiro abandonou a agenda de país, a agenda da nação. Já está provado, nós temos aí visto de forma reiterada, que a agenda do PT passa a ser mais importante que a agenda do Brasil. O governo hoje só fala em aumentar impostos para tentar salvar o próprio governo, não para salvar o país. Não se fala, por exemplo, em combater o sistema tributário irracional, não se fala, por exemplo, em combater a mão de obra desqualificada para competir em nível globalizado, não se fala na questão da insegurança jurídica no país que impede investimentos externos, ou seja, tudo isso foi abandonado, relegado a segundo plano e o governo só fala em imposto, 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 uma verdadeira extorsão tributária diante da nossa sociedade. E nós não aceitamos mais isso, a sociedade já rechaçou lá em 2007, no auge da popularidade do presidente Lula. Imagine agora a presidente Dilma querer ficar com essa mesma cantilena de CPF, CPMF, CPMF, CPMF. Então nós temos que saber realmente separar o joio do trigo. O deputado Pepe falou sobre a questão das doações para governo e para a oposição. Agora, por que na delação premiada eles só falam que foram extorquidos pelo governo, que eram ameaçados pelo governo para fazer a propina, senão não liberava os contratos da Petrobras? Então não é pegar o fato bruto e usar como espelho igual para os dois. Não, vamos nas delações premiadas, porque o juiz Sérgio Moro, que tem sido acusado de ser parcial, porque não resta outro argumento para o governo, ele tem baseado o seu julgamento nos fatos, nas provas e na lei. E nada mais do que isso. Lei, fatos e provas têm levado o juiz Sérgio Moro a fazer as prisões que fizeram. Estão atrás das grades. O dinheiro está sendo devolvido. Barusco trouxe 100 milhões de dólares do exterior. Não é denuncismo da imprensa golpista ou da oposição da direita. O governo tem de aprender realmente a falar com franqueza à nação. Se nós temos hoje uma crise, talvez o grande motivo é que a presidente Dilma sempre tentou encobrir a verdade e faltou franqueza ao falar à nação. Por isso que é recebida a panelada quando aparece na TV. Obrigada, deputado Efraim Filho. Para concluir, deputado Pepe, como o senhor responde a essa colocação, então, das delações premiadas e de executivos das empreiteiras colocando essa questão de pedidos durante a campanha de contribuições, inclusive não declaradas para a campanha de doações? Primeiro, onde que o político contamina o econômico? Eu sou um daqueles que acha que o governo errou o ano passado ao retirar tanto estímulo da economia, né? Fazer estímulo à economia tem um preço fiscal. Significa gastar parte do recurso público para estimular a economia, seja através de investimentos públicos, seja inclusive através de financiamentos subsidiados para determinados setores econômicos que têm capacidade de gerar bastante emprego, né? O resultado disso é que, em vez de melhorar, até ficou pior a economia. Agora, a oposição sempre foi defensora desse modelo de o governo se retirar do investimento público, deixar para a iniciativa privada, etc, etc, né? Então, eu acho que tem esse equívoco que o governo tem que corrigir. Agora, onde é que a política contamina o econômico? Quando a oposição dificulta a votação de matérias importantes para um ajuste melhor das contas públicas. É público e notório que, ao longo de 2015, se construíram algumas pautas bombas no Congresso Nacional, onde a oposição jogou gasolina na fogueira, ao colocar determinadas pautas que, em vez de melhorar a condição das contas públicas, piora as contas públicas. Ou, como inclusive aconteceu esse ano, quando a gente quer tributar o andar de cima, aqueles que praticamente não pagam nada de tributo perante as rendas que têm, a oposição também dificulta fazer isso. Exemplo típico, né? Tributar mais os ganhos de capital,
tributar o juros sobre capital próprio. Isso não é tributar o conjunto da população, é tributar uma minoria muito rica que paga muito pouco imposto num sistema tributário inverso. Sobre a questão das delações, importante dizer o seguinte, a lei que permite a delação premiada foi uma lei produzida no nosso governo, não no governo da oposição. A delação premiada pode e deve ser utilizada, mas respeitando alguns princípios fundamentais. Primeiro, o princípio da presunção da inocência. O criminoso, confesso, que já foi pego cometendo crime, para diminuir a sua pena, faz o quê? Ele começa a citar um monte de gente. Então, ele citou alguém, ponto 1, presunção da inocência, princípio basilar do Estado Democrático de Direito. Ponto 2, o ônus da prova. Ele tem que apresentar materialmente a prova dele. Ponto 3, um princípio da isonomia. Todos têm que ser investigados. O que eu questiono é por que até o presente momento o Aécio Neves já foi citado 5 vezes nas delações premiadas e até agora não tem uma investigação contra ele. Deixar bem claro, para ele também vale a presunção da inocência e o ônus da prova, mas tem que ser investigado. O que não dá é investigar só uma parte, não investigar outra e não ter esses princípios elementares do Estado Democrático de Direito. Nós queremos que todas as investigações de indícios de corrupção sejam feitas e que os corruptos paguem, corruptos e corruptores. Né? Isso é sim uma novidade positiva para o Brasil, que também os corruptores estão sendo pegos. Agora, isso tem que ser dentro do Estado Democrático de Direito, sem descumprir a legislação, sem querer fazer prisão ilegal, sem manter indefinidamente alguém numa prisão preventiva. Não, isso também não é correto. Bom, deputados, muito obrigada. Eu espero contar com a presença dos senhores aqui na TV Câmara em outras oportunidades. Obrigada pela presença dos senhores aqui. Obrigado. Prazer. Eu conversei com os deputados Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, e Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul. Obrigada também a você que acompanhou a gente até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.